Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. É com muita alegria que nós nos encontramos, apesar de virtualmente, nessa noite. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema é: haverá falsos cristos e falsos profetas, né? Que é um tema bastante conhecido, mas antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a nossa casa-mãe querida, Colmeia, né, que nos convida mensalmente, agradecer a Vivência Espírita, ao Beto e a todos aqueles, né, a presidente da casa, a todos aqueles que humildemente contribuem para a melhora desse planeta, né? Principalmente nesse momento, que é um momento grandioso para as nossas almas, que apesar de difícil, é um momento de beleza espiritual. Então, que nesse momento nós possamos nos unir em espírito, já que nós não podemos nos unir fisicamente, mas nós podemos nos unir em espírito. E eu chamo isso de momento de desencarne, onde cada um dentro do seu lar, como se estivéssemos dentro de uma colônia espiritual, nós nos encontramos nesse momento, né? Usando toda a tecnologia para que a gente se reúna e que a gente consiga juntos, num momento de relação profunda, nossas almas, elas se linkem para que a gente possa exercitar esse processo maior de elevação, de expansão da nossa consciência, mudança da nossa vibração e vibrar positivamente pelo nosso planeta, por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que se angustiam, por todos aqueles que nesse momento, muitas vezes, muitos, a grande maioria, não compreendem o porquê dessa dor. Talvez a gente não compreenda com profundidade, ou talvez a gente só compreenda com profundidade, para a gente poder aceitar aquilo que Jesus, né, vem dizendo para nós há mais de 2000 anos. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, e nós vamos agradecer pela vida, pela clareza desse momento, pela luz que toca nossas almas, pela beleza de cada amanhecer e pela beleza de cada entardecer. Pela beleza desse céu tão azul, pela beleza das leis naturais, que são as leis divinas, pela beleza desse momento e dessa tecnologia que nos permite esse encontro. E cada um de nós, onde quer que estejamos, vamos sentindo o abraço apertado da espiritualidade superior amiga, dos nossos mentores, da mentora da colmeia, dos mentores que organizam todos os trabalhos às terças-feiras, dentro da fraternidade da colmeia, por todos aqueles que promovem a possibilidade desse encontro, por todos aqueles que nesse momento ouvem com dor na alma, sentindo solidão, angústia, ansiedade, pânico, temores de inúmeras espécies. Por todos aqueles que ainda desconhecem Jesus. Por todos nós, nesse momento de tamanho desafio,
de transição que estamos vivendo. Que possamos compreender a beleza desse tema e que possamos refletir profundamente sobre ele. Que os espíritos nos auxiliem, nos envolvam e que possamos todos nós, ao deitarmos, que possamos sentir a presença amiga e que possamos ser levados às escolas e compreendermos com profundidade o porquê de estarmos vivenciando essa transição. Em nome de todos esses seres de luz e de amor, nós iniciamos esse encontro dessa noite. Então, como eu disse, o tema é haverá falsos cristos e falsos profetas, né? Eu acredito que todos nós tenhamos consciência, né, que isso já foi dito há tanto tempo por Jesus, né? A presença dos falsos profetas em nossas existências. Nós sabemos disso, nós temos a certeza, né, de que eles existem, mas também nós temos a certeza de que muitas vezes nós próprios somos envolvidos por essas energias e nós não percebemos que ali existe uma fala falsa, ali existe um conceito que não é adequado. Nós não conseguimos realizar que ali existe um falso profeta. Então, é bastante desafiador para todos nós esse momento, mas é bastante interessante que a gente leia esse capítulo 21, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente comece, então, a observar, através da conduta e da moral, quem são esses falsos profetas. Obviamente que nós não temos condições de reconhecê-los todos, né? Mas nós temos condições de observar algumas características. Então, o profeta era alguém que instruía, né? E que poderia fazer adivinhações e que poderia dizer o que iria acontecer e que era extremamente respeitado. Se a gente for pensar, o povo daquela época, ele era facilmente envolvido pelos efeitos. E nós trazemos esses resquícios ainda muito fortes dentro da nossa alma, como trazemos tantos e tantos outros, dada a nossa condição ainda bastante pequenina frente àquilo que nos espera, que é o progresso, que é a angelitude. Como estamos ainda engatinhando diante dessa evolução, nós aprendemos através desse evangelho de amor o que vem a ser um falso profeta, por exemplo. Né? Aquele nosso irmão, aquele médium decaído como nós o somos. E muitas vezes nós envolvidos pelo que ainda nos envolvia quando estivemos lá no passado, vivenciando o que vivemos, esses fenômenos ainda nos encantam. Muitos de nós buscamos o centro espírita atrás de fenômenos, atrás de curas, atrás de milagres, atrás de fenômenos. E esquecemos, né, de entender que tudo isso é interior. Os milagres, eles acontecem de dentro para fora. Hoje isso fica muito claro para nós, que Jesus só curou, como ele mesmo diz no livro A Boa Nova, quem quiser ler, está ali explícito, aqueles que tinham condições de serem curados. Então, a cura só se processa naquele que tem merecimento e aquele que tem fé. Né? Então, ninguém pode nos curar a não ser nós mesmos. Então, a energia daquele ser, que ele traz aquela energia, aquela mediunidade de efeitos físicos que nos auxilia no momento da dor, ela só surte efeito porque nós estamos em sintonia
com aquele médium, que naquele momento nos passa aquele magnetismo de amor. Então, envolvidos nesses fenômenos, muitas vezes nós esquecemos daquilo que é primordial para um médium. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente tem haverá falsos cristos e falsos profetas. Se nós formos acompanhar a leitura do Evangelho, o início, né? O subtema é: conhece-se a árvore pelos seus frutos. Então, é aquilo que a gente estava falando agora, né? Como é a vida desse médium ou desse ser que vem falar de Deus, de Jesus, ou que vem falar de amor, né? Então, qual é a obra desse homem, né? Porque está encarnado. Então, qual é a obra dele? Então, os frutos são muito importantes. E nós nos esquecemos disso constantemente, porque o que nós temos que pensar é que dentro dessa doutrina maravilhosa, isso aqui já foi dito para nós há muito tempo, né? Esse evangelho é 1862, 61, 62, 1800. Ele foi, né, escrito pelos espíritos com toda a anuência, organização do nosso querido Kardec. Então, se nós formos parar para pensar, isso está explícito. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. E quando a gente estuda Kardec e o espírita, principalmente nesse momento de reclusão, nesse momento onde nós temos muito mais tempo para o estudo e fazer diferente, né? Porque quando passar essa pandemia, quando passar esse momento de isolamento, o que nós fizemos com as horas que nós poderíamos ter estudado, que nós poderíamos ter aberto a nossa mente, né? Feito cursos, ouvido tantas palestras interessantes. Como nós utilizamos o nosso tempo? Porque depois vai vir essa cobrança da nossa própria alma. Então, que a gente aproveite esse momento para esse estudo profundo. Lendo Kardec, se a gente não consegue ler todos os livros, se a gente puder estudar o Livro dos Espíritos, porque ali estão compiladas, né, as 5 obras que são importantes para uma compreensão profunda. E todas elas estão interconectadas. Então, quando ele fala, conhece-se a árvore pelos seus frutos, a gente tem na pergunta 624 do Livro dos Espíritos, a pergunta 624, Kardec pergunta aos espíritos, qual é a característica do verdadeiro profeta? Né? E a resposta dos espíritos é contundente. O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por seus atos. Então tá aqui. Reconhece a árvore pelos seus frutos. Deus não se serve da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Olha, isso é tão profundo, né? Isso é lindo, é extremamente profundo. Então, toda a obra, todo esse Pentateuco que a gente fala, essas 5 obras, elas vão se interligando, elas se interligam e nós vamos encontrando as respostas. E a resposta aqui dos espíritos é contundente. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por seus atos. Está aqui no Livro dos Espíritos. Pergunta 624. Nós temos, então, a resposta para esse primeiro subtema, né? Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Depois vem as parábolas. Aí ele fala das missões. Qual é a missão dos profetas? E aí a resposta até aqui, os profetas são seres enviados por Deus com a missão de instruir os homens. Então, o profeta, ele vem como instrutor.
que deve ser também a postura do médium, a postura das religiões, se a gente for pensar. E nós, enquanto espíritas, pensamos no espiritismo, porque nós não estamos aqui para criticar as outras religiões, nós estamos aqui para falar de nós os espíritas. Então nós temos missão de instruir os homens e de revelar a eles a verdade do mundo espiritual. Para que a gente compreenda isso, nós temos que estudar quem? Kardec. Nós temos que estudar quem? A série André Luiz. A gente tem que ler quem? Emmanuel. Então, aqui está claro que o profeta era um instrutor. E não era simplesmente alguém que poderia adivinhar o nosso futuro. Porque o nosso futuro é construído através das nossas atitudes, da nossa fala, do nosso comportamento, do nosso sentir, da coerência entre pensar, sentir, falar e agir. Então, ele continua dizendo: existiram profetas que previam o futuro por intuição ou por revelação de espíritos superiores. As previsões aconteceram. O dom de adivinhar o futuro foi considerado como sendo um dos atributos dos profetas, para que eles tivessem força, para que eles tivessem condições de serem ouvidos. Então, essa adivinhação, que ele fala, essa intuição, as revelações trazidas por eles, foram necessárias para aquele momento vivido pela humanidade. E hoje, o que a gente sabe agora, vivenciando essa transição, é que essas revelações, elas acontecem em nível do nosso interior, no nível interno, nas nossas almas. Por isso que nossas almas estão sofrendo tanto, por isso que as dores da alma são tão intensas nesse momento, porque é um momento de reflexão, não é mais um momento de revelação. Tudo nos foi revelado. Chico esteve conosco e nos revelou tantas coisas através da sua fala, da sua atitude, dos seus livros, inúmeros, centenas psicografados. Então agora é um momento de nós irmos atrás dessas revelações e não esperar de nenhum profeta, de nenhum médium e nem mesmo da nossa própria religião. Porque entre os espíritas nós temos muitos falsos profetas. E aqui no Evangelho ele continua, Ele vai falando sobre o prodígio dos falsos profetas. Ele diz: esses são os falsos cristos e os falsos profetas. E ele diz: a propagação dos conhecimentos acaba por desacreditá-los, eis porque o seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. Quanto mais nós estudarmos com profundidade, meditarmos, usarmos a prece em nosso favor, em favor da humanidade, pedindo clareza para os nossos sentimentos, clareza de conhecimentos, para que a gente não aceite tudo que nos é revelado, mas que a gente se instrua e que nós amemos com respeito o nosso próximo. Essas intuições, essa clareza, essa vibração, nossa, esse magnetismo que se transforma, faz com que a gente compreenda, com que a gente consiga detectar aquilo que a gente deva ler e estudar, aquilo que nós devamos aceitar, aquilo que a gente deva ler e não aceitar, mesmo que seja enviado por grupos espíritas. Porque entre nós existe muito joio. Então, que a gente consiga compreender a profundidade desse tema,
e que a gente consiga se olhar com muita amorosidade e respeito. O que nós, enquanto estudiosos, ou tentando ser estudiosos, que nós consigamos sentir a vibração hoje daquilo que chega através das mídias sociais e que nós possamos então perceber que ali existe uma palavra que destoa de todo aquele conteúdo e que nós não passemos aquela informação adiante. Que possamos usar o bom senso e não acreditar em tudo que nos enviam, em tudo que nos falam, que a gente consiga realmente, com a vibração mais elevada, mais expandida, que a gente consiga reconhecer, mesmo dentro da família espírita, porque somos todos seres encarnados nesse momento, humanos, e muitas vezes nós mesmos temos dificuldades, né, em reconhecer aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Então, que possamos pedir sempre ajuda para o alto e que a gente não repasse em caso de dúvida. E ele diz aqui claramente, não acreditem em todos os espíritos. Está aqui em Kardec. Né? E nós, muitas vezes, enquanto espíritas, tudo aquilo que a gente ouve, né, que vem dos espíritos, nós temos uma tendência em acreditar. E, na verdade, nós esquecemos que o que muda entre nós e os espíritos é que nós somos espíritos encarnados, que estamos encarnados nesse momento, mas que também somos espíritos. E que muitas vezes aquele ser que vem nos trazendo alguma palavra, ele tem menos conhecimento até do que nós. Eles são menos ou ele é menos evoluído do que nós mesmos. E nós temos uma tendência a endeusar esses seres porque eles estão desencarnados. E qual a novidade disso para nós espíritas? Não é o fato de ser desencarnado que te torna anjo. Não é porque a gente desencarna que nós vamos nos tornar seres mais evoluídos. E muitas vezes nós esquecemos disso. E isso é importante para que a gente compreenda hoje, mais do que nunca, esse cuidado que nós devemos ter, que a gente compreenda que faz parte desse momento esse estudo, um estudo mais criterioso, né, a respeito da nossa doutrina, que é uma doutrina de luz. E ele fala nesse item, no item 6, não acreditem em todos os espíritos, e diz: tenham antes a certeza de que os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Então, são espíritos de Deus? Para que a gente compreenda isso, é muito. Eu disse e sempre digo, do pouco que sei, a importância do estudo. Né? Tem um livro de Manuel Filomeno de Miranda, né, através da psicografia de Divaldo Franco, que chama Qualidade da Prática Mediúnica. Esse livro, A Qualidade da Prática Mediúnica, Manuel Filomeno de Miranda, tá? Qualidade na Prática Mediúnica. Não é nenhuma apologia, simplesmente esse livro me ajudou muito durante o desenvolvimento da minha mediunidade. Porque aqui tem muitos, assim, como se fossem dicas, né, para nós nesse processo de desenvolvimento mediúnico. Quais são esses sintomas? Como eles se expressam? O cuidado que nós temos que ter com tudo que nós sentimos naquele momento. E quais são as características desse efeito no nosso corpo físico que demonstra para nós, enquanto médiums, que é uma aproximação de um ser menos evoluído, ou de um ser tão evoluído quanto nós mesmos. Qual é a diferença? Como sentimos quando essa aproximação é de um espírito superior? Então, esse livro nos auxilia nesse processo para o desenvolvimento da compreensão mais profunda da nossa percepção
da nossa mediunidade. E aí ele diz, não acreditem. E é por isso que eu citei, porque isso me fez, abriu minha mente, me auxiliou a detectar quando é que esses espíritos, como meu corpo reagia diante da presença de irmãos mais sofredores ou de irmãos que tinham mais ou menos o mesmo nível evolutivo que eu mesma. E qual é a diferença quando eu senti a aproximação, nós, enquanto médiuns, sentimos a aproximação de entidades superiores. Isso nos auxilia muito durante o trabalho todo, né? E ele continua, ele diz assim, a fala de Jesus, meu bem amados, não acreditem em todos os espíritos, né? Tenham antes a certeza de que os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Então, muitos falsos profetas. E aí fecha aqui com a fala de Jesus. Na distinção entre bons e maus espíritos é que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore por seus frutos, pois uma árvore boa não pode produzir maus frutos e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Isso é extremamente profundo. Aí, na sequência, vem as instruções dos espíritos e vem falando dos falsos profetas. Os falsos profetas, característica do verdadeiro profeta. Então, a gente vai compreender, né, essa característica que nós sabemos que é a característica moral, que é aquilo que nós acabamos de ler, né, na pergunta 624, qual é a característica do verdadeiro profeta? E aqui tem características do verdadeiro profeta, né? Esse é o subtema do Evangelho segundo o Espiritismo, que está dentro do capítulo 21, que são haverá falsos cristos e falsos profetas, e nós temos a pergunta 624 em O Livro dos Espíritos, qual é a característica do verdadeiro profeta? E a resposta, como eu disse, é contundente, o verdadeiro profeta é um homem de bem, e aí a gente pode estudar o que vem a ser o homem de bem. Então, a moral, nós sabemos que a moral é fundamental, né? A obra é fundamental, o fruto é fundamental. E ele diz, inspirado por Deus, pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por seus atos. Isso aqui é claro, bastante claro para todos nós, né? E é muito, a doutrina é tão maravilhosa, eu sou tão encantada com a doutrina, quando a gente lê, né, essa clareza, a característica, então nós sabemos como é possível reconhecê-los. São aqueles homens, né? Para que a humanidade avance moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e em moralidade. Então, não basta a inteligência, é preciso que haja a inteligência e a moralidade. Elas caminham juntas. E nós sabemos disso, a nossa alma sabe disso, porque não basta a inteligência, muitas vezes usamos a inteligência para o mal. E o que a gente tem que entender é como nós estamos usando a nossa inteligência nesse momento. Quais são as oportunidades que a vida nos coloca nesse momento para que exerçamos a nossa moralidade? O nosso sentimento de fraternidade, de generosidade a essa humanidade, aqueles nossos irmãos que estão dentro dos nossos lares, que são desafiadores para todos nós. Ali podem estar espíritos com os quais duelamos, tiramos a vida, com aqueles que destroçamos. Enfim, existe um motivo para que fôssemos reunidos nesse momento. E qual é o nosso compromisso, o propósito da nossa existência nesse momento? São tantos os irmãos do mundo necessitados, porque a dor não tem fronteiras. Nós sabemos disso.
Então é um momento da gente olhar além das nossas paredes, porque nesse momento, assim como espiritualmente as paredes não existem, quando a gente está dentro de um centro espírita trabalhando, muitas vezes nós temos essa visão que as paredes não existem, elas se desfazem, assim se desfaz também essas paredes nas quais vivemos nesse momento, para que a gente olhe o nosso próximo como irmão, independente de raça, de cor, independente da nação, enfim, não importa a condição, o ambiente, nada disso importa. Somos todos um. Estamos interconectados. É uma rede muito maior. O nosso próprio corpo físico é uma grande rede. Então, que sejamos luz dentro e fora dos nossos lares, e que sejamos luz dentro de nós, buscando esse verdadeiro profeta dentro de nós, dentro da nossa alma sofredora. Existe um livro chamado Emmanuel, né? Um livro do começo do século passado, psicografado pelo Chico. E nesse livro, e esse é um livro que talvez as pessoas não leiam com frequência, eu acredito que muitos de nós espíritas já lemos, ele fala sobre o médium. E é importante que a gente compreenda esse papel da mediunidade nesse momento, onde ela existe em todos os lares. Nós sabemos que ela é fisiológica, né? E que o momento é para a intuição. Então, que a gente desenvolva essa nossa capacidade intuitiva nesse momento, através dessa relação que nós devemos exercer para conosco mesmo e para com esses seres, para com Deus, para com o divino, para com o cosmo, né? Para com os nossos mentores, os nossos anjos guardiães, espíritos familiares que cuidam de nós, que a gente desenvolva o hábito do evangelho no lar, o pensamento mais elevado ao longo do dia, pedindo não só por nós, como por todos os nossos irmãos necessitados. E tudo isso faz com esse exercício de meditação, de prece, de elevação dos nossos pensamentos, de mudança de condição psicovibracional. Nós vamos entrando em contato com esses seres mais iluminados que estão ajudando na transição planetária nesse momento. E a gente não pode, né? Nós não devemos nos esquecer da nossa condição. E quando a gente lê esse haverá falsos cristos e falsos profetas, nós não podemos esquecer de ler para que a gente sinta qual é a nossa verdadeira condição e que a gente não acredite em todos os médiums de maneira nenhuma, porque o médium, quem é o médium? E aí Emmanuel responde lindamente: quem são os médiuns na sua generalidade? Está no livro Emmanuel. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. Então, nós não somos missionários enquanto médiuns. Nós somos, sempre digo isso, né? Nós somos devedores. E aí, são almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Somos almas falidas e que pedimos, através da mediunidade, pedimos pela grande oportunidade de refazer aquilo que destruímos ou ter a oportunidade de construir aquilo que em nenhum momento nem tentamos construir. O seu pretérito se encontra enoado por graves deslizes e erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, abuso da autoridade, abuso da fortuna, abuso da inteligência.
que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que nós desviamos das sendas luminosas da fé, da caridade e da fortuna. Desculpe, da fé, da caridade, da fortuna, eu disse dessa fortuna interior, da virtude. São as almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Eu acho que assim, a gente é tão esclarecedor para todos nós, e que eu aproveito esses instantes finais desse encontro para dizer que a gente não se envaideça se a nossa mediunidade é ostensiva, que ela só é instrumento de reconstrução desse passado delituoso. Por isso que somos almas atormentadas e que estamos tendo a oportunidade do refazer, do servir verdadeiramente. Que nós possamos pensar sobre tudo isso com muito critério, que a gente aproveite esses momentos para uma autoanálise, para um auto-perdão, para autoconhecimento, que a gente possa mentalizar aquele ser, além de nós mesmos, né, e enviar as nossas melhores vibrações através de passes à distância, de vibrações de amor, que possamos levar hoje virtualmente a palavra a qualquer lugar, a qualquer canto desse planeta, que possamos utilizar os momentos que nos são oportunos ou que enquanto sinais oportunizam a todos nós que somos essas almas decaídas, para a gente poder refazer o que talvez não tenhamos tido nem consciência. E pior ainda, se tivermos consciência e perdermos essa grande oportunidade novamente. Então, nesse momento, que a gente observe que esses falsos profetas, eles não estão somente nas outras religiões. Eles estão dentro da nossa doutrina. Há muitos falsos profetas e falsos cristos dentro da nossa doutrina. Que a gente aproveite esse momento para a gente estudar e reconhecê-los, não para crítica, não para a gente apontar dedo, nem para a gente dizer quem são, se é que o sabemos, mas podemos sentir, para que a gente ore por eles, para que a gente possa orar, se hoje nós temos condição de identificá-los ou identificar alguns, que a gente possa orar com muito amor, porque é isso que nós gostaríamos de receber. Então, que a gente faça aos outros realmente aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. Que nós saibamos tudo aquilo que a gente vai passar adiante, né? Que a gente possa reconhecer tudo aquilo que chega através das mídias sociais, identificar, e a gente possa orar naquele momento, que a gente possa se calar, aprender a silenciar, porque o silêncio também é uma prece, o silêncio também é profundo. Nós não precisamos sempre do escândalo. É a oportunidade para o desenvolvimento da nossa humildade e do nosso crescimento interior. Então, que a beleza, né, desse capítulo possa, nessa noite, vibrar dentro da nossa alma, dentro das nossas células, dentro desse corpo físico também, né, que nos dá a oportunidade desse crescimento. Que possamos nos envolver com essas energias de amor, reconhecendo o joio e principalmente nos afinizando com o trigo,
Que a gente possa aprender a se amar e, fechando os nossos olhos, nós vamos vibrar. Nós vamos vibrar por todos esses seres decaídos como nós os somos. Por todos esses falsos profetas e falsos cristos. Vibrar amor por esse universo de luz. Por esse planeta que se transforma. Por todos os nossos irmãos doentes nesse momento. Pedimos por todos aqueles que vivem nesse momento a dor da Covid, em UTIs, em hospitais, por aqueles que se desesperam com a perda de entes queridos, por esse desencarne coletivo que faz parte da evolução planetária, por nós todos, porque não sabemos ainda o que iremos viver, o que iremos vivenciar. Vibremos luz e amor a todos os lares em desarmonia, vivendo angústias, ansiedades, medo. O medo domina a vibração do planeta nesse momento. A ansiedade e essa angústia que é gerada, que nesse momento as mãos do Mestre Jesus, num passe sobre o nosso planeta, que seus raios de amor invadam todas as almas, aqui encarnadas e desencarnadas, que se angustiam diante da incompreensão, diante da expectativa de dias melhores, diante da dor e da doença, das perdas, das separações, dos suicídios, da violência. E que nós possamos, através das luzes das mãos do Mestre Jesus, possamos nos envolver em amor, nas vibrações de amor, por todos nós que pertencemos a essa humanidade em dor e transformação. Que o amor lidere nossas almas e que a paz do Mestre fique conosco. Mais uma vez agradecemos a colmeia, aos amigos espirituais, à vivência espírita e a todos aqueles que possibilitaram o encontro dessa noite. Fiquemos com Deus e que assim seja. Gratidão.